Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 4, o conflito por trás de todos os conflitos. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, buscando a Tua face, buscando o batismo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, meus irmãos e eu, suplicamos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós ao abrirmos a Tua palavra, que o Teu Espírito nos ilumine, nos alimente, nos fortaleça, pois nós necessitamos do Senhor. Nós fazemos questão de ter a Tua bênção, a Tua presença em nossa vida, o Espírito Santo vivendo em nós. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. O conflito por trás de todos os conflitos. Meu querido irmão, nós vivemos numa guerra. Nós vivemos num grande conflito. O verso áureo diz: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Josué 10:14. O Senhor lutava por Israel. Você não acredita que Deus luta por você? Será que Deus lutava por Israel? Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento? E você é o povo de Deus no Novo Testamento. Todo aquele que abraça Jesus como Salvador torna-se povo de Deus, filho e filha de Deus. E você acha que Deus não vai lutar por você? As lutas de Israel eram lutas de Deus. E a sua luta? Você não está sozinho, meu querido irmão. Ao lermos as páginas do livro de Josué, somos confrontados com as campanhas militares bastante intensas realizadas sob o comando de Deus. Não somente sob o comando de Deus, mas também em nome de Deus e também com o auxílio de Deus. A ideia de que o Senhor estava por trás da conquista da terra de Canaã permeia o livro de Josué e é expressa nas afirmações do narrador. Nas próprias palavras de Deus, nos discursos de Josué, falou também por Raabe e também pelos espias e pelo povo de Israel. Deus afirma que quem iniciou esses conflitos violentos foi Ele próprio. Deus iniciou o conflito, a guerra com a terra de Canaã, porque Deus tinha um plano de dar esta terra para o seu povo escolhido. Meu querido irmão, Deus está preparando uma terra prometida para você também. E não há vitórias sem guerra, não há vitórias sem batalhas. Nós estamos na batalha, mas a vitória vai chegar. Aleluia! A realidade levanta perguntas inevitáveis. Como podemos entender que o povo escolhido de Deus realizou práticas de guerra, de matança de pessoas que habitavam na terra de Canaã, do povo de Jericó? Como o povo de Deus poderia ter participado nessas guerras? Lembre-se, a guerra não era do povo, a guerra foi de Deus. Como é possível harmonizar a imagem de um Deus guerreiro com o seu caráter de amor, sem diluir a credibilidade, autoridade e historicidade da palavra de Deus? Nesta semana e também na próxima, vamos explorar a difícil questão das guerras ordenadas por Deus, conforme descritas em Josué e em outros livros da Bíblia. Entenda que Deus está lutando por você. A guerra existe entre o bem e o mal. Esta guerra não começou ontem. Esta guerra começou no céu. Lá no céu, na presença de Deus, houve batalha. E Jesus Cristo, chamado ali de Miguel, aquele que é igual a Deus, lutou e expulsou Satanás e os anjos maus, expulsou-os do céu. Queridos, esta guerra foi transferida para a terra. E você e eu estamos envolvidos nesta guerra, neste conflito. Mas Deus está do nosso lado. Aleluia! Na parte de domingo,
o príncipe do exército do Senhor. Você tem um príncipe na sua vida? Deus tem um príncipe chamado o príncipe do exército do Senhor. Quem é ele? Abra sua Bíblia e vamos ler em Josué capítulo 5. Josué capítulo 5 e os versos 13 em diante. Leia comigo. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou eu nem uma coisa e nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Você percebe que um ser diferente apareceu para Josué? Josué, olhando para ele, perguntou: você é nosso adversário ou você está conosco do nosso lado? E a resposta foi: não sou nem uma coisa e nem outra. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E aqui diz que Josué se prostrou em terra e o adorou. Queridos, aqui não era um anjo, porque um anjo não teria aceitado a adoração. Anjos de Deus não aceitam adoração. Um anjo teria falado para Josué: você se levante e adore a Deus, porque só Deus pode ser adorado. Mas este ser aqui chamado de príncipe do exército do Senhor aceitou ser adorado. Ele não repreendeu Josué, mas aceitou a adoração e mais, disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Por que aquele lugar era santo? Porque onde Deus está é lugar santo. Você se lembra de Moisés lá no Monte Sinai, quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, naquela sarça ardente que Deus apareceu para ele e disse para Moisés: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. O que tornou santo aquele pedaço de deserto ali no Monte Sinai? A presença de Deus. O que tornou santo este lugar onde estava Josué, que ele teve que tirar as sandálias dos pés? O que tornou santo aquele lugar? A presença de Deus. Portanto, o príncipe do exército do Senhor que estava ali diante de Josué era Deus, o Deus Filho. Meu querido irmão, era o Jesus antes da encarnação. Jesus Cristo apareceu para Josué como o príncipe do exército do Senhor. Queridos, a experiência de Josué é muito semelhante à experiência de Moisés lá no Monte Sinai, quando ele foi chamado por Deus. E agora Josué também está sendo chamado por Deus. Deus apareceu para eles, Deus aparece para você, Deus nos chama. Deus tinha uma missão para Moisés, Deus tinha uma missão para Josué, Deus tem uma missão para mim. Deus nos trouxe aqui para esta fazenda onde nós moramos hoje. Nós pensamos que seria somente um convite de Deus para morar no campo. Mas não, meu querido irmão, Deus nos trouxe para o campo porque existia uma missão de Deus aqui para nós. Uma grande missão de conquistar muitas, dezenas e dezenas e centenas de almas para Jesus e levantar a bandeira de Emanuel, a bandeira de Jesus Cristo, levantar esta bandeira. O Salvador do mundo está sendo exaltado, a idolatria está sendo destruída. Deus tem uma missão para você também. Teve para Moisés, teve para Josué, tem para mim, para minha esposa e tem para você. Israel havia acabado de cruzar o Rio Jordão e pisar no território do inimigo. Diante deles estava a fortaleza de Jericó, com seus portões completamente fechados. Naquele momento, o povo não tinha conhecimento de nenhuma estratégia de guerra. O povo de Deus não era adestrado para a guerra.
Mais preocupante ainda era o fato de que Israel contava apenas com armas rudimentares como fundas, lanças e flechas para enfrentar uma cidade fortificada, preparada para resistir a um longo cerco. As perguntas de Josué sobre a identidade do estranho visitante receberam uma resposta um tanto enigmática. Não sou nenhuma coisa e nem outra. Aqui diz Josué 5,14. A resposta do visitante revela que ele não estava disposto a se encaixar nas categorias definidas por Josué. Em outras palavras, a verdadeira questão não era se ele estava do lado de Josué, e sim se Josué estava do lado dele. De que lado você está? A guerra é de Deus, a guerra não é nossa. De que lado você está? Você está do lado de Deus? Compare Josué, capítulo 5, verso 14, com o segundo livro de Reis. O segundo livro de Reis, o capítulo 6 e os versos 8 a 17. Aqui nós lemos a história de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele, ou seja, o profeta Eliseu, está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade onde estava o profeta Eliseu. O servo de Eliseu, o homem de Deus, levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que as tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse para Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Que experiência maravilhosa! Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, e ele viu que o exército do Senhor estava cercando a cidade, e era um exército muito maior do que o exército dos sírios. Queridos, quando você vê os inimigos se levantando contra você, lembre-se que os anjos de Deus estão do seu lado, estão cercando você, e o exército de Deus é muito maior. Quem está com Deus está sempre com a maioria. Quem está com Deus está com a maioria. Então aqui diz o verso 18: e quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade, sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. O exército dos sírios ficou cego, todos ficaram cegos. E o profeta Eliseu os conduziu até o centro da cidade de Samaria. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor.
e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Os sírios desistiram de guerrear contra Israel porque perceberam que o Deus de Israel contava para o profeta Eliseu os segredos, os planos de guerra do rei da Síria eram contados para o profeta Eliseu, que por sua vez contava para o rei de Israel. Meu querido irmão, Deus conhece os pensamentos. Aquilo que o rei da Síria pensava, planejava, Deus sabia e revelava esses segredos para o profeta Eliseu. Deus conhece aquilo que você pensa, as suas intenções. Deus conhece tudo. Meu querido irmão, nós estamos do lado de Deus. E quem está do lado de Deus está com a maioria. Aleluia! Embora a expressão príncipe do exército do Senhor ou comandante do exército do Senhor ocorra somente nessa passagem do Antigo Testamento, a combinação dos termos príncipe e exército sempre se refere a um líder militar. Quem é ele? Nas Escrituras, a palavra exército pode se referir a tropas militares, tanto aos anjos ou aos corpos celestes. Existe o exército do Senhor, formado por um exército de anjos. Aqui está a revelação de Jesus antes da encarnação, ou seja, o Cristo pré-encarnado. Ele apareceu para Josué, não apenas como um aliado, não somente como o verdadeiro comandante do exército de Israel, mas como o comandante do exército invisível, mas real, exército real de anjos que estão envolvidos em um conflito muito maior do que o de Josué com os cananeus. Quando Deus abriu os olhos do servo do profeta Eliseu, ele enxergou a cidade cercada por cavalos e carros, guerreiros do céu, guerreiros celestiais, em número superior ao exército da Síria. Meu querido irmão, você está ao lado de Deus, você está do lado da vitória. A resposta de Josué indica claramente sua compreensão da identidade do príncipe do exército. Ele é igual a Deus. Ele aceita ser adorado. Ele é Deus. E por isso Josué se prostrou diante dele como um sinal de profundo respeito e adoração. Josué estava pronto para receber a estratégia de batalha para uma campanha militar que era parte integrante de um conflito muito maior, no qual o próprio Senhor dos Exércitos estava envolvido. Meu querido irmão, quando nós lemos sobre as guerras do povo de Israel, entendamos que são guerras do Senhor. Deus criou estas guerras porque existe um grande conflito cósmico. Existe um grande conflito que começou no céu. Apocalipse capítulo 12, verso 7 fala claramente deste conflito que começou no céu, entre um terço dos anjos que se rebelaram contra Deus, este um terço de anjos rebeldes liderados por Satanás, eles lutaram contra 2 terços de anjos que permaneceram leais a Deus, que foram liderados pelo príncipe Miguel, o príncipe do exército do Senhor. Miguel quer dizer aquele que é igual a Deus. Deus o Filho é igual ao Pai. Meu querido irmão, o príncipe do exército do Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Aqui está o verdadeiro conflito, o grande conflito. Quando você estiver enfrentando conflitos, lutas, batalhas na sua vida, lembre-se que estas pequenas batalhas na sua vida, elas fazem parte de uma grande batalha, de um grande conflito cósmico, onde existe o lado de Deus, o lado de Jesus Cristo e o lado de Satanás, o lado dos derrotados, o lado dos vitoriosos e o lado dos derrotados. De que lado você está? Você está do lado de Deus? Leia comigo Apocalipse capítulo 12 e o verso 7. Aqui diz assim: então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu.
e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Meu querido irmão, aqui está o conflito cósmico, que começou aonde? No céu, e foi transferido para a terra, porque eles foram lançados para a terra. E quando Deus formou a terra, quando Deus colocou no 6º dia da semana da criação, Deus colocou aqui Adão e Eva. Satanás já estava aqui, porque a árvore da ciência do bem e do mal, ela foi colocada no centro do jardim do Éden. Quando Adão e Eva foram criados, já existia o mal. Satanás já tinha sido expulso do céu, transferido para a terra. E quando Deus formou a terra e colocou aqui Adão e Eva, já colocou ali no centro do jardim do Éden a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. E disse, não coma desta árvore, não se aproxime dela. Explicou para Adão e Eva quem era Satanás. E que eles seriam tentados por Satanás, assim como os anjos no céu foram tentados por ele. Mas 2/3 dos anjos permaneceram leais a Deus. Adão e Eva também seriam testados e provados. Por isso não deveriam se aproximar da árvore e nem comer da árvore da ciência do bem e do mal. Meu querido irmão, nós conhecemos a história. Adão e Eva pecaram e se tornaram submissos e servos de Satanás, servos do pecado. Mas neste conflito, Deus comprou a briga, Deus comprou a guerra. Ele assumiu a responsabilidade. E quando você está na luta contra o pecado, quando você está na luta contra o mal, contra Satanás, a luta, a guerra não é sua, meu irmão. Ela é de Deus. Por isso, o nosso dever, a nossa responsabilidade é ficar do lado de Deus. Fique do lado de Deus. Fique do lado de Jesus, porque você está do lado da vitória. E Jesus Cristo é o grande vitorioso. Ele não venceu Satanás somente no céu. Ele venceu no céu e ele venceu Satanás na terra. Porque ele morreu sem pecado, esmagando a cabeça da serpente. Aleluia, aleluia. Na parte de segunda-feira, guerra no céu. Josué entendeu que aquela batalha era parte de um conflito muito maior. O que nós sabemos sobre o grande conflito no qual o próprio Deus está envolvido? Vamos ler novamente Apocalipse capítulo 12 e os versos 7 até o verso 9. Aqui diz, então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Meu querido irmão, podemos ler também sobre este conflito cósmico, este grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Podemos ler também Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 e os versos 12 a 14. Leia comigo. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Deus está falando com Satanás. É um diálogo entre Deus e Satanás. E ele diz, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Você que dizia ser a estrela da manhã, você que se intitulava filho da alva, como você caiu do céu? Veja como é que você foi lançado por terra, você que debilitava as nações, você que pensava assim, subirei ao céu, você que dizia no seu coração, não é? Exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás, ele queria ser como Deus, mas anjo é anjo, nunca vai ser Deus. Você e eu somos seres humanos, nunca vamos ser deuses. Queridos, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas não somos deuses. Anjos não são deuses e Satanás queria ser Deus, queria ocupar a posição de Deus. Por isso ele se levantou contra Deus. Ele foi derrubado, lançado por terra.
Lemos também a história da rebelião de Satanás em Ezequiel capítulo 28. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28, vamos ver os versos 11 até o verso 19. Leia comigo, Ezequiel 28, versos 11 a 19. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Obviamente, quando você lê aqui, você já percebe que, embora comece falando do rei de Tiro, você já percebe que não é o rei de Tiro. Aqui é uma aplicação direta a Lúcifer, ao anjo que foi criado perfeito, mas que se rebelou contra Deus. Por isso está dizendo no capítulo 28, verso 12, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Obviamente, não está falando literalmente do rei de Tiro, e sim é uma referência a Lúcifer, que foi criado perfeito. E o verso 13 diz, você estava no Éden, jardim de Deus. Obviamente, o rei Tiro literalmente nunca esteve no Éden, não era perfeito e não esteve no Éden. É uma referência clara a Lúcifer. Diz o verso 13, você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim. Aqui está claramente identificado quem é este personagem de Ezequiel capítulo 28. O rei de Tiro era somente uma representação dele, de Lúcifer, porque diz aqui o verso 14, você era um querubim. Lúcifer era um anjo querubim que estava na presença de Deus, era o anjo da guarda de Deus. Verso 14, você era um querubim da guarda, que foi ungido, eu o estabeleci, você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Lúcifer foi criado perfeito, diz aqui o verso 15. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado. Queridos, Deus criou um anjo perfeito, porém com livre arbítrio. Você também, lembre-se da história de Adão e Eva, que foram criados perfeitos, porém com livre arbítrio. Deus não tira a liberdade de escolha dos seres santos e nem dos pecadores. Todos temos a liberdade de escolher de que lado vamos estar, do lado de Satanás ou do lado de Jesus. E o verso 16, na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Verso 17, você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Aqui no capítulo 28 de Ezequiel, fala que Lúcifer foi criado perfeito como um anjo querubim, e ele pecou. O pecado surgiu, nasceu no coração de Lúcifer, e que ele foi lançado por terra. E aqui fala no final do capítulo 28, no verso 18, fala que ele vai ser destruído, ele vai ser queimado. Aqui diz um fogo eu fiz sair do meio de ti. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Meu querido irmão, aqui mostra como surgiu Satanás, o Lúcifer que se tornou Satanás, inimigo de Deus, e qual será o fim dele? Ele será destruído, consumido por um fogo que vai sair de dentro dele. Meu querido irmão, aqui mostra a vitória de Deus. De que lado você está? Deus povoou o universo com criaturas responsáveis a quem deu o livre-arbítrio, um requisito indispensável para que exista o amor.
Essas criaturas podem escolher agir de acordo com a vontade de Deus ou contra ela. O anjo mais poderoso, Lúcifer, rebelou-se contra Deus e levou consigo 1/3 dos anjos. Isaías, Ezequiel se referem à origem deste conflito, em Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Existem vários indicadores claros no texto da Bíblia que apontam para uma realidade que vai muito além disso. É dito que o rei de Babilônia, em Isaías capítulo 14, estava no céu. Ali, o rei de Babilônia está representando Satanás, assim como em Ezequiel capítulo 28, o rei de Tiro representa Satanás. Em Isaías capítulo 14, quando fala que o rei de Babilônia estava no céu, perto do trono de Deus, e o rei de Tiro morava no Éden, como também era querubim da guarda no Monte Santo de Deus, nada disso é verdade sobre os reis de Babilônia, literalmente, e também o rei de Tiro, como sendo o rei literal. Quando você lê Daniel capítulo 10, versos 12 a 14, você percebe que os anjos do mal tentam impedir os propósitos de Deus, atrapalhar os planos de Deus. Mas Deus é vitorioso. É à luz dessa conexão entre o céu e a terra que precisamos entender as guerras de Israel ordenadas por Deus. As guerras de Israel eram manifestações terrenas do grande conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, tudo em última análise com o propósito de restaurar a justiça e o amor de Deus em um mundo caído. Meu querido irmão, entenda as guerras de Israel não como guerras de Israel, mas guerras que pertencem ao grande conflito entre o bem e o mal. Por isso são chamadas guerras de Deus. De que maneira vemos no mundo ao nosso redor e em nossa própria vida a realidade dessa batalha cósmica entre o bem e o mal? Você e eu sentimos na nossa própria carne. Você vê lutando dentro de você o bem e o mal. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, diz assim: o bem que eu quero fazer não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer acabo fazendo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Queridos, existe uma guerra dentro de nós, porque a natureza pecaminosa que nasce conosco e a natureza santa e espiritual de Jesus que nos é dada quando nós abraçamos Jesus como Salvador. Existe este conflito entre a natureza santa de Jesus, implantada em você pelo Espírito Santo, e a natureza pecaminosa que já nasceu conosco do nascimento materno. Essa guerra, este conflito existe, mas Paulo disse, graças a Deus por Jesus Cristo, Romanos capítulo 7, verso 24, graças a Deus por Jesus Cristo, é o grito de vitória que Paulo deu. E agora, Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O grito da vitória de Paulo precisa ser o grito de vitória seu e meu. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Aleluia! Na parte de terça-feira, o Senhor é guerreiro. O Deus que nós adoramos é guerreiro. É dele as batalhas. Vamos ler Êxodo capítulo 2, versos 23 a 25. Abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 2 e os versos 23 a 25. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Deus viu o sofrimento do povo de Israel e fez a decisão de libertá-los. Leia também o capítulo 12 de Êxodo e o verso 12. Aqui diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos. Esta é a guerra do Senhor. Matarei todos os primogênitos egípcios, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. A guerra do Senhor contra o Egito não era somente contra os primogênitos, mas também contra todos os deuses do Egito. Os deuses adorados no Egito, Ísis, Horus,
Osíris. Queridos, todas estas divindades egípcias eram representações de Satanás. Quando fala aqui, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, Deus executaria juízo sobre os demônios, porque eles adoravam demônios. E o verso 13 diz: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. A guerra era do Senhor, e ele batalhou contra os deuses, contra os demônios de Satanás, que eram adorados ali no Egito. Leia também o capítulo 15 de Êxodo. Capítulo 15, vamos ver os versos 3 até o verso 11. Aqui diz: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Deus é guerreiro. A luta entre o bem e o mal, que começou no céu, foi transferida para a terra e você e eu estamos envolvidos nela. Mas a guerra é do Senhor. Somente você e eu fiquemos do lado do Senhor, ao lado do vitorioso. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ao Senhor, é gloriosa em poder, a tua mão direita, ao Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade terrível, em feitos gloriosos que operas maravilhas? Deus destruiu o exército egípcio e Deus destruiu também os deuses egípcios. Meu querido irmão, o que significa quando você lê na Bíblia de que Deus é o Senhor da guerra? O Senhor é guerreiro. No cenário do grande conflito, podemos entender o Deus guerreiro. Durante sua longa permanência no Egito, os israelitas se esqueceram do verdadeiro Deus, adorado por seus antepassados. O conhecimento que eles tinham do Deus de Abraão, Isaque e Jacó desapareceu e acabaram misturando elementos pagãos em suas práticas religiosas. Sob a opressão dos egípcios, o povo de Israel clamou ao Senhor e no momento certo, Deus interveio em seu favor. Deus está em guerra contra o pecado e não tolerará para sempre a existência do pecado. Por isso, Ezequiel capítulo 28, verso 18, mostra Satanás sendo destruído por um fogo que vai sair de dentro dele e consumi-lo. Todos os anjos caídos, bem como os seres humanos que se identificaram de forma definitiva e irremediável com o pecado, ou seja, que se tornaram aliados de Satanás, serão todos destruídos. À luz disso, as batalhas contra os habitantes de Canaã devem ser vistas como um estágio anterior desse conflito, que atingiria seu auge na cruz e sua consumação no juízo final, quando a justiça e o caráter do amor divino serão vindicados. O conceito da destruição total dos cananeus deve ser entendido com base na visão bíblica do mundo, segundo a qual Deus está envolvido em um conflito cósmico contra os agentes do mal no universo. O que está em jogo aqui, em última análise, é a reputação de Deus e o seu caráter. Uma vez que o pecado entrou na existência humana, não há terreno neutro. Todos nós estamos do lado de Deus ou do lado de Satanás. Portanto, à luz dessa realidade, a eliminação dos cananeus deve ser vista como uma prévia do juízo final. Deus esperou por 400 anos pela conversão do povo que vivia em Canaã. E depois, quando libertou o povo de Israel do Egito, disse: agora é hora de vocês possuírem a terra de Canaã, porque eu dei 400 anos de misericórdia para eles.
Não houve arrependimento, agora eles serão expulsos e eu darei a terra de Canaã para Israel. Queridos, a destruição das nações de Canaã é uma prévia do juízo final, quando Deus vai destruir Satanás e os seus anjos maus, destruir os ímpios que se aliaram a Satanás e vai criar uma nova terra que será o país do povo de Deus. A nova terra é o país preparado por Deus, é a terra que mana leite e mel, é a Canaã que Deus está preparando para o seu povo. Na realidade do grande conflito, só há espaço para dois lados: o lado de Deus e o lado de Satanás. Como você pode ter certeza de que lado você está? Você já parou para perguntar para si mesmo de que lado eu estou? Só existem dois caminhos. Jesus disse em Mateus capítulo 7, o caminho largo e o caminho estreito. Existem duas portas, a porta estreita e a porta larga. Existem dois senhores, Jesus e Satanás. De que lado você está? Dois exércitos, o exército de Jesus Cristo e o exército de Satanás. De que lado você está? Que em nome de Jesus e pelo poder de Jesus, você se coloque ao lado de Jesus, dizendo: eu sou de Jesus, eu amo a Jesus, eu o aceito como meu Salvador e eu me alisto no exército de Jesus para combater o mal, porque o bem vencerá, o bem é eterno, o mal não é eterno. Ele surgiu no coração de Lúcifer, que se tornou Satanás, e ele vai ser destruído quando Satanás for queimado. Ele, o mal, vai deixar de existir, mas o bem, que é Jesus, é eterno. E você e eu estamos do lado de Jesus, o lado dos vitoriosos. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o Senhor lutará por vocês. Isto me conforta, isto me anima. São dois exércitos, Jesus e Satanás. Quando abraçamos Jesus como nosso Salvador, estamos nos alistando no exército de Jesus. Por isso, a vida cristã é uma batalha contra o mal. Você que era do exército de Satanás, você trocou de exército, porque você se alistou no exército de Jesus Cristo. Meu querido irmão, o Senhor é que vai lutar as nossas guerras. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. Vamos ler o Êxodo capítulo 14 e o verso 13. Aqui diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos e vejam como Deus fará. Deus lutará por vocês. Vocês nunca mais verão esses egípcios. Agora leia também o verso 25. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Os próprios egípcios disseram: o Senhor está lutando por Israel. É Deus que luta por Israel, é Deus que luta por você, meu querido irmão. Você é povo de Deus? Você é remanescente de Deus? Você está do lado de Jesus? Então fique calmo, fique tranquilo, como disse Moisés. Olha aqui, não tenham medo, fiquem calmos, o Senhor lutará por vocês. Hoje, Deus está lutando por você, meu querido irmão. Mas o segredo da vitória não é lutar contra Satanás. O segredo da vitória é se esconder em Jesus. Se esconda em Jesus pelo estudo da Bíblia, pela oração, pela comunhão. Esconda-se atrás da rocha eterna, o nosso abrigo, Jesus Cristo. Quando você se esconde em Jesus Cristo, a vitória já foi conquistada. A vitória é nossa. Nunca foi o plano de Deus que Israel lutasse. Deus é quem lutaria. Foi pela infidelidade de Israel é que eles começaram a lutar. O Senhor estabeleceu a estratégia, definiu os meios e conduziu a campanha. Se o YHWH
não lutasse por Israel, eles não teriam possibilidade nenhuma de sucesso. Hoje ainda é assim. Se Jesus não lutar por você, não existe possibilidade de vitória. A serva de Deus, Ellen White, interpretou essa história como uma expressão do fato de que Deus não planejou que eles adquirissem a terra prometida por meio da guerra, mas pela submissão e obediência incondicional aos seus mandamentos. A conquista da terra prometida não seria por guerra, e seria por submissão. Submissão de Israel a Deus, obediência a Deus, e Deus lutaria, Deus conquistaria a terra para eles. Tudo o que tinham que fazer era ficar calmos e testemunhar a poderosa intervenção de Deus. Será que nós podemos assimilar e entender isso? Deus não quer que você batalhe, que você guerreie. Ele quer que você fique do lado de Jesus, que você comece o dia em oração, em confissão dos pecados, que você memorize os versos da Bíblia, que você repita os versos da Bíblia durante o dia, que você se esconda em Jesus Cristo. Você se escondendo em Jesus Cristo, Ele vai à frente, Ele vai derrotando os inimigos, Ele vai abrindo as portas. A história revela que sempre que Israel tinha confiança suficiente em Deus, eles não precisavam lutar. No plano ideal de Deus, Israel nunca precisaria lutar por si mesmo. Eles não precisaram levantar uma única espada contra os egípcios durante o Êxodo. Deus fez tudo. Da mesma forma, nunca teria sido necessário que eles lutassem para conquistar Canaã, porque Deus lutaria, Deus venceria, Deus expulsaria os inimigos. Meu querido irmão, se os filhos de Israel não tivessem murmurado e se rebelado contra o Senhor, Ele não teria permitido que seus inimigos fizessem guerra contra eles. Simplesmente assim. Se Israel não tivesse murmurado, se Israel não tivesse se rebelado contra Deus, Deus nunca teria permitido que os seus inimigos fizessem guerra contra eles. Deus iria à frente, derrotando os inimigos, expulsando os inimigos. Como as murmurações impactam a sua vida hoje? Quando você começa a murmurar e reclamar e se rebelar, então as coisas pioram. Mas se você não murmurar, se você se esconder em Jesus, se você buscar o esconderijo na rocha eterna, através do estudo da Bíblia, através da oração, da submissão a Deus, Ele irá à frente lutando e vencendo, e você é vitorioso porque está ao lado de Jesus Cristo, o grande vencedor. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a segunda melhor opção. Vamos ler agora Êxodo capítulo 17, versos 7 a 13. Aqui diz: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Rebelião contra Deus, murmuração contra Deus. E o verso 8: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Por que os amalequitas vieram e atacaram Israel? Porque Deus queria? Não. Mas por que então? Porque Israel se rebelou contra Deus. No capítulo 17, verso 7, mostra a rebelião, a murmuração. E no verso 8 fala: Então os amalequitas atacaram Israel. E se Israel não tivesse murmurado, não tivesse se rebelado contra Deus, os amalequitas teriam atacado Israel? Não, não teriam atacado, porque Deus os teria derrotado. Com isso, Moisés ordenou a Josué: Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. De quem era a guerra? Era de Deus. E a vitória era o quê? Estratégia? Armas? Não. A vitória era Moisés ficar com a mão levantada. E a mão se cansava,
e o braço se cansava. Por isso, Arão e Hur seguravam as mãos e os braços de Moisés para que não baixasse, porque ali Moisés estava representando Deus. Com as mãos levantadas, a vitória era de Israel. Então, quem é que dá a vitória? É Deus quem dá a vitória. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele baixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se assentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. Agora leia Josué capítulo 6, e os versos 15 a 20. Aqui diz: no 7º dia, madrugaram ao romper da manhã. Aqui está falando das voltas que Israel deu em Jericó. Por 6 dias eles deram uma volta por dia. Por 6 dias eles deram uma volta por dia. Mas no 7º dia eles deram 7 voltas na cidade de Jericó. Por isso aqui diz o verso 15: no 7º dia madrugaram ao romper da manhã e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, que eram 7 trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Quem é que derrubaria os muros de Jericó? Deus. É Deus quem lutava. Verso 17, porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Por que somente Raabe? Porque somente Raabe aceitou o Deus de Israel. Há salvação para o ímpio, há salvação para o pagão, que abraça o Deus de Israel, que abraça o Messias, que é Jesus Cristo, meu querido irmão. Só existe salvação em Jesus. E Raabe, a prostituta de Jericó, aceitou o Deus de Israel. E ela se tornou progenitora do Messias. Ela entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Lá, quando você lê a genealogia de Jesus em Mateus, capítulo 1, ali está o nome de Raabe. Meu querido irmão, verso 18. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Então, na destruição de Jericó, toda prata, todo ouro, toda pedra preciosa iria para o tesouro de Deus. Ninguém deveria pegar nada do ouro, nada da prata. Assim, diz o verso 20, assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Esta é uma prévia do juízo final. O Deus que destruiu Jericó, impenitente, que não se converteu, é o mesmo Deus que salvou Raabe, que se converteu. Esta é uma prévia do juízo final, quando os santos de Deus serão salvos, resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, permanecerão salvos para a eternidade e os ímpios serão queimados. Por isso, aqui a destruição destes povos de Canaã foi e é uma prévia do juízo final. Você não está sendo convidado para lutar, você está convidado para permanecer submisso a Jesus, unido a Jesus. O ramo tem que estar ligado na videira verdadeira, que é Jesus. Você é o ramo. Permaneça ligado nele. A vitória é sua, porque Jesus já venceu o mal. Jesus já esmagou a cabeça da serpente. Na verdade, a lei da guerra foi dada somente após os 40 anos de travessia pelo deserto, o que também foi causado pela incredulidade de Israel. Novas circunstâncias exigiram novas estratégias.
E foi somente então que Deus exigiu que Israel aniquilasse completamente os cananeus. A participação dos israelitas na conquista fica evidente a partir da conclusão expressa por Josué no fim do seu livro. Nesse texto, no final de Josué, abra sua Bíblia, no final de Josué, capítulo 24, e o verso 11. Leia comigo, Josué capítulo 24, verso 11. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Está claro isso aqui? No final do livro de Josué, Deus está falando claramente: eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante de vocês. Estão vendo a estratégia de Deus? Não era para Israel lutar. Você não precisa lutar. Deus vai à frente. A guerra é dele. Quando você se alistou no exército de Jesus, você tem que permanecer leal ao seu chefe, ao seu líder, ao príncipe do exército do Senhor, Jesus Cristo. Fique fiel a ele. A questão aqui é submissão a Jesus. É conexão com Jesus. É comunhão constante, de madrugada, de manhã, à noite, todo o tempo. Comunhão com Jesus Cristo. E a guerra contra o pecado? Já está ganha. Já foi conquistada esta guerra. É Deus quem luta as nossas guerras. Aqui diz claramente: porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Deus deixa claro aqui. Israel era sempre lembrado de que o resultado de cada batalha estava nas mãos do Senhor. E o que Deus quer ensinar para você e para mim hoje? Que a batalha é dele e que a vitória é dele. E o que você e eu precisamos fazer? Nos esconder em Jesus. Como? Estudando a Bíblia, orando, confessando, buscando a presença de Deus, o batismo do Espírito Santo. A única maneira de influenciar o resultado de um conflito militar era por meio da atitude da fé. Não era preparando-se para a guerra, não era confiando nas armas, mas era assumindo uma atitude de fé, de credulidade, confiança nas promessas de Deus. A escolha é sua, meu querido irmão. A escolha hoje também é sua, é minha, de exercer nossa fé em Jesus Cristo. A luta que vence o mundo é a luta da fé. A luta que vence o mundo é a luta da fé. E por isso eu convido você para ler esse texto que diz claramente o que nós acabamos de afirmar. Está em 1ª carta de João. A 1ª carta de João, o capítulo 5 e os versos 4 e 5. Leia comigo. 1 João capítulo 5, versos 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Aqueles que nasceram de Deus são os que nasceram da água e do Espírito. Você nasceu da água e do Espírito? Você foi batizado? Você foi gerado pelo Espírito Santo como filho de Deus, como filho de Deus? O Espírito Santo está implantando em você a natureza santa de Jesus? Você é de Deus? Você vai vencer o mundo. Quando diz vencer o mundo, é vencer Satanás, vencer o pecado. Queridos, a nossa vitória é Jesus. Ele venceu. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci. A vitória de Jesus é transferida para você quando você está adorando a Jesus Cristo, quando você está orando, quando você está confessando, quando você está estudando a Bíblia. A vitória de Jesus Cristo está sendo acreditada para você. Diz aqui em 1 João capítulo 5, verso 4, porque todo que é nascido de Deus, e você e eu somos nascidos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, vence o mundo. Não diz aqui, talvez vença o mundo, às vezes vai vencer o mundo. Não, aqui diz, vence o mundo. Você, com Jesus Cristo, é vitorioso, ponto final. E ainda no verso 4 diz, e esta é a vitória que vence o mundo. Perceba, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa
Fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Comunhão com Jesus Cristo. Sendo batizados pelo Espírito Santo. Esta é a vitória que vence o mundo. Não é com armas. Não é lutando contra o pecado. Mas é lutando a luta da comunhão. A luta para não sair de casa sem orar. A luta para não sair de casa antes de estudar a Bíblia. A luta para dormir mais cedo, para levantar antes do sol nascer. Antes do sol nascer, você precisa estar ajoelhado aos pés de Jesus Cristo, entesourando as palavras de Jesus, buscando o batismo do Espírito Santo. Essa é a luta da fé que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aquele que crê que Jesus não somente é o Filho de Deus, mas é o seu Salvador. Meu querido irmão, o desafio aqui é abraçar a Jesus Cristo, ligar-se à videira verdadeira e manter-se ligado à videira verdadeira. Jesus disse, aquele que permanece em mim, eu permaneço nele. João capítulo 15, verso 5 até o verso 7. Aquele que permanece em mim, ligado a mim, pelo estudo da Bíblia, pela oração, pela confissão, eu permaneço nele. E aquele que está em mim, tudo será feito. Sem mim, nada vos será possível. Mas comigo, tudo será feito. Com Jesus Cristo, tudo. Mas sem Jesus Cristo, nada. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo. Meu querido irmão, Deus quer dar para você a vitória que já foi conquistada pelo sangue de Jesus Cristo. E hoje é o dia da vitória. Esconda-se em Jesus Cristo. Tu és o meu abrigo, tu és o meu refúgio, tu és a minha rocha, a rocha da minha salvação. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela vitória que é de Jesus. Obrigado porque o Senhor Deus, o nosso Deus, é um Deus guerreiro. E porque nós fomos alistados no exército do Senhor. E o príncipe do exército do Senhor é Jesus Cristo, aquele que é igual a Deus. Jesus, aquele que nos salva dos nossos pecados. Derrama sobre nós, Jesus amado, o teu Santo Espírito, para que ele habite em nós e nos sustente, nos guie, nos transforme, nos ilumine pelo batismo diário do Espírito Santo, lutando a luta da fé, a fé que vence o mundo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.